dessa pessoa? Como você se comportaria se estivesse diante da pessoa responsável por todos os acontecimentos bons na sua vida? Como também você agiria ou se comportaria se você estivesse de frente com a pessoa responsável por todos os acontecimentos ruins da sua vida? Eu quero lhe apresentar a principal pessoa responsável pelos acontecimentos bons que já aconteceram em toda a sua vida. Hoje eu quero colocar você de frente com uma pessoa responsável por todos os acontecimentos ruins que já aconteceu contigo. Como você vai agir? Você está preparado para conhecer esta pessoa? Você está preparado para ficar de frente com ela? Impactar a sua vida. Diga comigo, a colheita é inevitável. Amados, o que você faria, ou como você se comportaria, se você estivesse de frente com uma pessoa responsável por todos os acontecimentos bons na sua vida? O que você faria se você estivesse diante dessa pessoa? Como você se comportaria se estivesse diante da pessoa responsável por todos os acontecimentos bons na sua vida? Agora, como também você agiria ou se comportaria se você estivesse de frente com a pessoa responsável por todos os acontecimentos ruins da sua vida? Como você agiria? Como você se comportaria se estivesse de frente dessas duas pessoas? Aquela que é responsável, obrigado. Aquela que é responsável por todos os acontecimentos ruins que já aconteceu na sua vida, ou também de frente com aquela que é responsável por todos os acontecimentos ruins, tanto os bons quanto os ruins. Hoje eu quero lhe apresentar a principal pessoa responsável pelos acontecimentos bons que já aconteceram em toda a sua vida. Hoje eu quero colocar você de frente com uma pessoa, sabe, responsável por todos os acontecimentos ruins que já aconteceu contigo. Como você vai agir? Não se preocupe. Quando terminar essa ministração, que você chegar na sua casa, você vai ver esta pessoa. A pessoa responsável por todos os acontecimentos bons e por todos os acontecimentos ruins que já aconteceu na sua vida. Você está preparado para conhecer esta pessoa? Você está preparado para ficar de frente com ela? Você está preparado para que palavras de gratidão você vai falar para ela? Ou para que palavras de conselho você vai dar para ela? Ou para que atitude você vai exigir dela? Eu quero ler com você Gálatas capítulo 6, versículo 7 e versículo 8. Gálatas 6, versículo 7 e versículo 8. Quem encontrou diz amém. Aleluias. Nós vamos ler nessa versão que está aqui. Diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Curva a sua fronte por alguns segundos, feche seus olhos. Meu Deus, essa é a tua palavra. Ela que tem, Pai, o poder de tocar as nossas vidas. É como uma semente plantada, a qual o Senhor sempre cumpre o seu propósito.
Meu Deus, que o propósito dessa palavra se cumpra em nossa vida nessa noite. Que não haja nenhuma área da nossa vida que precisa de mudança, que não seja tocada, cortada, penetrada por esta palavra, para nos tornar pessoas diferentes, melhores, no nome de Jesus. Amém? Bom, amados, quando você chegar na sua casa, você vai saber quem é essa pessoa que já falei no início. Você vai chegar na frente do espelho e você vai ver a pessoa responsável por todos os acontecimentos bons que já aconteceu na sua vida. Você vai olhar para o espelho que está na sua casa e você vai ver a pessoa responsável por todos os acontecimentos ruins que já aconteceram na sua vida. É isso mesmo. Você é essa pessoa. Eu sou essa pessoa para com a minha vida. Tá? Então nós somos os responsáveis pelos acontecimentos bons e pelos acontecimentos ruins que acontecem conosco, que envolvem a nossa vida. Somos nós os principais responsáveis. Porque enquanto nós vivemos sobre essa terra, enquanto nós estamos sobre essa terra, as nossas escolhas, as nossas decisões, elas são semente. Diga assim: minhas escolhas são sementes. Diga: meu tempo são sementes. E aquilo que eu faço com o tempo que eu tenho sobre essa terra, as decisões que eu tomo, as escolhas que eu tomo, é uma maneira de eu estar semeando, é uma maneira de eu estar plantando sobre essa terra. É uma plantação que eu estou fazendo para mim, uma plantação que ela não é para o outro, ela é para você mesmo. Não é como um trabalho que você pode pegar o trabalho para trabalhar para alguém, para fazer uma plantação para alguém. As suas decisões, as suas escolhas, você está plantando para você mesmo. Então, queridos, todas as nossas escolhas são sementes plantadas em diferentes terrenos. Nós estamos plantando em diferentes terrenos. Cada escolha é um tipo específico de semente. E nós precisamos entender que existe uma diferença entre a colheita naturais das sementes, aquela colheita natural que você pega a semente do milho, do feijão e planta, para a colheita da vida, das escolhas da vida, para a colheita das decisões que nós tomamos sobre essa terra. Porque a plantação que nós fazemos na vida, através dessas escolhas, sempre vai produzir um resultado. Sempre vai trazer uma colheita. Tem gente que planta às vezes, mas o tempo não está bom, o terreno não foi preparado e aquela semente natural não gera uma colheita. Mas as escolhas da vida, querido, é uma plantação que sempre vai trazer uma colheita para você. Não tem como ela não trazer uma colheita. Porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na sua carne, da carne colherá ou ceifará a corrupção. Mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Essa colheita que você está fazendo através das suas decisões, ninguém pode colher por você. Você não pode ceder para outro. Você não pode dar para outra pessoa. Ela é extremamente justa. Ela é muito justa. E cada pessoa, colhe a sua própria plantação. Eu sei que Deus tem algo muito profundo para falar conosco nessa noite. Então, a primeira pergunta que nós precisamos, que eu quero que a gente reflita é: por que acontecem coisas ruins? Por que acontecem acontecimentos ruins com a minha vida, com a sua vida? Por que nem sempre nós estamos desfrutando só acontecimentos bons? Por quê, pastor? Por que às vezes eu colho na minha vida algo ruim? Porque eu tenho certeza que qualquer pessoa gostaria de colher coisas boas. Qualquer pessoa gostaria de ter apenas colheitas boas. Mas por que às vezes as pessoas podem ter colheitas ruins? O segredo é: que tipo de semente você está semeando? Que tipo de semeadura você está fazendo?
Em que terra você está plantando? Em que tipo de terreno? Porque a Bíblia está dizendo aqui que existe um terreno da carne, que existe um terreno carnal, mas também que existe um terreno espiritual. Nós estamos vendo as pessoas, a pandemia baixou um pouquinho, todo mundo voltou a plantar no terreno da carne de novo. A humanidade correu para plantar, para semear na carne de novo e está colhendo da carne. Quais são os terrenos que nós semeamos? Os acontecimentos ruins, eles dizem algo para nós. Eles mostram aonde nós estamos plantando. Aonde nós estamos colocando a nossa semente, o nosso tempo, as nossas escolhas, as nossas decisões. Claro, querido, existe sim acontecimentos ruins que não são resultado de plantação, mas a maioria é resultado de uma plantação. Eu já ministrei outra palavra sobre isso aqui, sobre acontecimentos que não foram resultado da sua plantação. Mas hoje eu quero falar exclusivamente daqueles acontecimentos que eles são o resultado das nossas escolhas, das nossas decisões, das nossas plantações. Tá? Então, o que você quer colher na vida? Pergunta para o seu irmão. O que você quer colher na vida? Que tipo de casamento você quer colher? Que tipo de família você quer colher? Que tipo de emprego você quer colher? Qual é o nível da vida espiritual que você quer colher? Nós estamos agora, irmãos, com um projeto 21 dias de jejum e oração. Pensa num terreno maravilhoso para se plantar o tempo. Para ter uma colheita. Se você está semeando no jejum e na oração esses 21 dias, se prepara para a colheita. Em nome de Jesus. Se prepara para a colheita. Então, comece a investir na qualidade das suas sementes. Comece a investir na qualidade das suas escolhas. Na qualidade das suas decisões. Tem decisões e escolhas, querido, que elas sempre vão nos encaminhar para uma plantação ruim. E nós precisamos ter esse cuidado. Os acontecimentos ruins, ou as colheitas ruins que a gente tem, é fruto da nossa própria semente, ou da nossa própria escolha. Quem está compreendendo isso, diga amém. Então, o que é uma colheita? Para o produtor rural, querido, uma colheita é o resultado de uma plantação, de escolhas. O produtor rural, ele sempre está querendo ter uma ótima colheita. Por isso, o processo de plantar dele é cuidadoso. Ele prepara o solo, ele reserva as melhores sementes, ele espera o tempo certo de agir, ele espera o momento certo de plantar, ele planta a semente, ele rega a semente, ele cuida, ele limpa, ele tira tudo aquilo que vai atrapalhar o crescimento da semente. Porque ele quer ter uma boa colheita, porque ele quer ter uma boa plantação, ter um bom resultado. E para isso exige vários passos cuidadosos. Quantas das vezes, queridos, nós queremos o melhor para a nossa casa, queremos o melhor para a nossa família. E eu digo, se nós queremos isso, nós precisamos olhar para o produtor rural e aprender o cuidado que ele tem na escolha da sua semente, na preparação do solo, na atenção e no cuidado que ele dá, para poder ter uma excelente colheita. Eu já morei entre, abre aspas, na roça, fecha aspas. E quando eu morei, por diversas vezes eu ajudei meu pai nas plantações de arroz, milho, macaxeira. E eu lembro perfeitamente dos processos que meu pai fazia. Vou falar uma linguagem aqui, irmãos. Eu acredito que quem tem de seus 30 anos para cima deve conhecer. Brock, olha aí, Deus confirmando já. Era a limpeza do terreno. Depois vinha a derrubada. As árvores maiores.
Aí tinha um processo de preparar o solo. Não vou nem dizer qual é o processo, que os ambientalistas vão cair em cima. Tinha o processo de preparar o solo. Depois tinha que esperar o momento certo. As sementes já estavam reservadas. As melhores sementes. A lua, olha, vários detalhes. Vários detalhes. O período chuvoso, para iniciar a plantação. Aí tinha uma boa colheita. Às vezes, nós queremos sim os bons resultados, mas não temos a atenção necessária e não esperamos os momentos certos. Acabamos colocando as escolhas erradas para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Aí começam a acontecer os acontecimentos ruins, as colheitas ruins. Então, querido, sua colheita de sucesso de um produtor foi definida por grandes e pequenos detalhes. Não é diferente com a nossa vida. Atenção, cuidado, cada passo tomado. Entenda que a tua escolha é resultado de tuas escolhas. A tua colheita é resultado de tuas escolhas, das tuas decisões. O que você quer colher? Eu pergunto mais uma vez. Lá em Provérbios capítulo 11, versículo 18, diz assim: o ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça recebe galardão seguro. O ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça recebe galardão seguro. Isso significa que toda escolha baseada na justiça, naquilo que é correto, que é bom, que é puro, toda escolha que está debaixo de princípios, ela traz um galardão seguro. Um galardão seguro significa uma colheita boa. Mas o ímpio recebe um salário ilusório. Ilusório está dizendo assim, é ilusão. Está dizendo, você não vai fazer proveito, porque não é real. É algo que apenas te distrai, mas você não vê resultado. E nós precisamos aprender algumas verdades sobre a colheita. A primeira é que ela é inevitável. Nós vamos colher. Agora, quando nós estamos passando por um momento, por uma colheita que não é uma colheita boa, quando nós estamos passando, vivendo acontecimentos ruins na nossa vida, nesse momento, querido, o diabo vai lançar alguns tipos de pensamentos na sua mente, para te levar ao fracasso eminente, para que você entre em um processo que você desista de plantar injustiça, que você desista de fazer escolhas com princípios. Quando nós estamos vivendo uma colheita ruim de uma plantação lá atrás que nós fizemos, é o momento que o diabo vem e começa a lançar algumas coisas na sua mente, na sua cabeça, para que você desista de vez de plantar por princípios, de fazer escolhas por princípios, de fazer escolhas boas para a sua vida. Porque ele quer que você nunca mais rompa. Ele quer mudar as tuas convicções. As convicções que você tem diante do teu semear, diante das decisões das suas vidas. E muitos dos que ouvem os conselhos de Satanás nunca mais procuram semear a semente de paz. Nunca mais procuram semear a semente de princípio. Então o que você precisa entender é que a tua colheita não tem nada a ver com injustiça. Diga, a minha colheita não tem nada a ver com injustiça. Uma das coisas que o diabo lança é: você foi injustiçado. Não, querido, não tem nada a ver com injustiça. Não foi uma injustiça a nossa colheita.
ela é resultado das nossas decisões. Você não está sendo injustiçado. Não. Nós não estamos sendo injustiçados. O Brasil não está sendo injustiçado. É a colheita que chegou. Resultado da plantação. Resultado das escolhas. Quando alguém, diante da sua própria colheita, se sente injustiçado, ele está tirando a sua responsabilidade de lidar com as suas próprias decisões. Ele está tirando de si a responsabilidade de lidar com as suas próprias escolhas que fez para a vida. Então entenda, a tua colheita não tem nada a ver com injustiça. Não, não é injustiça. Segunda coisa que nós precisamos aprender sobre a colheita. Terceira coisa, a primeira é que ela é inevitável. A segunda aqui, querido, ela não tem nada a ver com injustiça. A terceira coisa que nós precisamos aprender, que a tua colheita não significa que ninguém quer o seu bem. A tua colheita não significa que ninguém quer o seu bem. Geralmente quando alguém está num momento difícil, quando alguém está numa situação difícil, quando está vivendo uma colheita difícil, é porque ninguém gosta de mim, é porque ninguém me ama, é porque ninguém quer o meu bem. Não, querido, as pessoas querem o seu bem. A questão é que elas não podem colher a tua colheita, é você que tem que colher ela. Cada um colhe a sua própria colheita. Então não significa uma colheita ruim que ninguém quer o seu bem. Essa é uma situação que passa na mente de muitas pessoas diante de uma colheita ruim. Elas se acham que ninguém mais se importa com elas, que ninguém mais quer o seu bem. Mas a questão não é essa. A questão é que na vida sempre existe consequência para as decisões que tomamos. E essas pessoas, querido, elas não podem tirar das suas costas a sua própria colheita. Elas se importam com você sim. Não confunda a ajuda com tirar a colheita do nosso lugar. Nós não podemos confundir isso. Nós muitas das vezes achamos que alguém nos ajudar é colher no nosso lugar a colheita ruim que a gente plantou. Mas não funciona assim. Não é desse jeito. Não confunda ajuda. Consequências. Todos nós seremos responsáveis pelas decisões que trouxe essas consequências para nós. Quarta coisa que nós precisamos aprender sobre uma colheita, especificamente uma colheita ruim. A sua colheita não significa que o projeto de Deus acabou na sua vida. A sua colheita não significa que o projeto de Deus acabou na sua vida. Não importa. Se você está passando por uma colheita difícil, uma das coisas que o diabo mais quer é que um momento difícil, que uma colheita difícil, você pensa que o projeto de Deus acabou na sua vida, mas não. Tua colheita não significa que o projeto dele acabou. De maneira alguma. Entenda, não é porque você está em um momento difícil que aquilo que Deus projetou para a tua vida vai acabar. Um dia Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou cumprir uma promessa na tua vida. Abraão, olha as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Abraão, olha Abraão, para a areia, assim será a tua descendência, como os grãos da areia. Aí o Abraão, vamos... Deus é um Deus maravilhoso. Deus mostra a realidade. Deus nunca esconde qualidade nem defeito de ninguém. Todos os homens da Bíblia você vai ver a qualidade, mas você vai ver os defeitos também. Aí Abraão começa a fazer algumas plantações, algumas escolhas. Abraão vai para o Egito. Chega lá. Abraão vende a sua própria esposa para o faraó.
que Abraão faz? Vende a própria esposa. Uma escolha, uma plantação. A palavra diz que o faraó compra o dote. Para você que não sabe o que é dote, naquele tempo era o seguinte: se você quisesse casar com a moça, você tinha que pagar um preço por ela, para o pai dela. Não é igual hoje que o pai da banca a festa. Tinha que pagar um preço por ela. Abraão, com medo, no momento de medo, não é momento de tomar decisão. É momento de se firmar em Deus. Porque muitas das decisões tomadas pelo medo são decisões erradas. Abraão, com medo, olha, fala para a esposa: vamos dizer que tu é minha irmã, que tu é muito bonita. Se souberem que tu é minha mulher, vão me matar. Quando o faraó vê aquela mulher linda, quero me casar com ela. Ah, é minha irmã, tá bom. Está aqui o dote por ela. Faraó paga o dote. Faraó dá por Sara, achando que ela é irmã de Abraão. Animais e também servos, ou seja, escravos, empregados. Abraão recebe. Só que aí, querido, Deus vem e avisa: olha, essa mulher aí, essa mulher tem marido. Faraó chega para Abraão e diz: por que você não disse que era tua esposa? Ele percebe no diálogo de Abraão com ela que era esposa e não irmã. Pega aqui tua mulher e sai das minhas terras. Abraão fez uma plantação. Agora, querido, a maneira mais correta de arrependimento era Abraão pegar o dote e devolver para Faraó. Mas ele não devolve. Entre as servas e servos e escravos que Abraão recebeu como dote, havia uma mulher chamada Agar, a escrava egípcia. Diga assim: tudo que eu planto, eu vou colher. Abraão fez uma plantação. Lá na frente, Deus já havia feito uma promessa. Querido, Abraão, na verdade, a esposa de Abraão, Sara, começa mais não esperar pelo tempo da promessa e diz: olha, nós não vamos ter descendente, então, por que você não deita com a nossa serva, uma escrava egípcia, Agar, para resolver esse problema? Mais uma plantação. E nós sabemos que nasce ali daquela escrava Ismael, o primeiro filho de Abraão. Mas a promessa de Deus era Isaque, o filho legítimo de Abraão com Sara. E nós vemos que houve um conflito entre Sara e Agar. Ela não queria mais respeitar a sua senhora, porque agora ela também tinha um filho, ela tinha direitos. E entra no conflito. Hoje ainda existe essa briga, Israel e Palestina. Ainda existe esse conflito entre a geração de Isaque e a geração de Ismael. Amados, uma colheita que ele teve, que atrasou muita coisa na vida de Abraão. Mas eu pergunto: o projeto de Deus acabou na vida de Abraão? O projeto de Deus não acabou. Não é porque você teve uma colheita ruim que significa que o projeto de Deus acabou na sua vida. Levanta a sua cabeça e começa a semear sementes boas, decisões boas, que te trarão uma colheita boa, no nome de Jesus. Então, o diabo quer que você pense que o projeto de Deus encerra na sua vida quando você está colhendo algo ruim. Que a vontade de Deus encerrou na sua vida quando você está passando por uma situação difícil. A quinta coisa que nós precisamos aprender: sua colheita não significa que Deus não te ama. Sua colheita não significa que Deus não te ama. Você pode estar passando por um momento muito difícil, colhendo, querido, dores insuportáveis. E quando a gente está num momento assim, lá vem o diabo de novo. Deus não te ama. Ninguém te ama.
Sua colheita não significa que Deus não ama você. Nós vamos ler 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. Segunda Samuel capítulo 12, versículo 13. Nós vamos falar agora a respeito de Davi. Quem foi Davi? Uma das primeiras coisas que eu aprendi na adolescência sobre Davi é um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Ah, pastor, então um homem segundo o coração de Deus nunca vai ter uma colheita ruim. Ele é segundo o coração de Deus. Ele nunca vai ter uma colheita ruim. Irmão, só não tem colheita ruim quem só faz plantação boa. Porque se em algum momento da vida nós fizermos uma plantação ruim, Deus nos perdoa, Deus nos restitui. E a consequência, e a colheita? Nós vamos enfrentar ela. Nós vamos ter que colher. Vai ter que comer o fruto amargo da colheita ruim. Simples. Então não tem como nós estarmos diante da nossa própria escolha de abacaxi azedo e querer trocar ele por abacaxi doce. Plante novos, mas enquanto você planta os novos, desfrute do seu abacaxi azedo. Não tem como jogar fora, não tem como trocar, não tem. É levantar a cabeça e falar assim: foi eu que plantei, pois eu vou colher. Simples. Vamos ler esse texto, querido. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás. A plantação que Davi fez aqui foi de olhar para uma mulher, se agradar dela. Como rei, ele decide: traga aquela mulher. Ela é bonita. Quero ela para mim. Mas aquela mulher tinha marido. Ele fez uma plantação. E na hora, querido, que vem a colheita, na hora que a conta chega para Davi, na hora que a conta chegou, ele não rasgou o boleto. Ele não jogou fora. Ele não disse: eu não vou pagar essa conta. Não. Na hora que a conta chega, ele diz: eu fiz essa plantação. Essa colheita, essa conta está no meu nome. Foi eu que pequei contra o Senhor. Foi eu que pequei. Foi eu que errei. Quando Davi fala isso, já tem no seu coração um arrependimento, um reconhecimento. Deus perdoou Davi. Ah, pastor, Deus perdoou, está tudo bem. Deus perdoou, mas a colheita chega. Certa vez eu me lembro de tratar uma situação com um jovem. Quando o jovem conversou comigo, ele falou: pastor, então, já que eu falei tudo, está tudo resolvido. Eu falei: não, falta só os detalhes. A partir de então, os encargos que você tinha, você vai deixar de exercer por um tempo. Até você estiver uma vida espiritual ativa com Deus. Mas pastor, eu não falei tudo para o senhor, eu não confessei. Eu falei: mas a colheita, querido, chegou. Não tem como. E a palavra diz que acontece algo. Aquela mulher engravida. A criança nasce, a criança fica doente. Davi vai para o pó, Davi não faz a barba, Davi jejuma, Davi ora. E a criança morre. Foi uma das contas mais caras, das colheitas mais caras. Mais na frente acontece outra situação, mais na frente outra situação. E era uma colheita, querido, extensa na vida de Davi.
mas a colheita chegou para Davi. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa enganar. Aquilo que o homem semeia, certamente colherá. Então essa palavra, querido, vem para nós nessa noite, para o nosso coração, para a gente olhar para as nossas plantações, para a gente parar de culpar as pessoas, parar de culpar as situações, para a gente parar, sabe, e olhar para a nossa vida e enfrentar as nossas próprias escolhas, as nossas próprias decisões, olhar para nós e falar: Senhor, foi eu que errei, foi eu que falhei, Senhor, eu sei que o Senhor continua me amando, mas agora, Pai, me dê força para enfrentar as consequências, me dê força, Pai, para sair com vida, para sair com força, para sair, meu Deus, respirando, porque eu vou começar a plantar diferente, porque a partir de hoje, Senhor, será diferente. Quem está entendendo, diga amém. Davi, querido, plantou o adultério, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus. Deus continua amando Davi, perdoa Davi, mas não poupa-lhe a consequência. Deus não tirou a consequência de nenhum dos homens que erraram na Bíblia. Porventura, tirará nossas consequências ou a colheita de nós? Abraão. Isso é sério. Eu tenho certeza que Deus quer mudar muita coisa na minha vida e na vida de muitas pessoas através dessa palavra. Senão Ele não teria mudado o direcionamento da palavra de hoje. Ou seria dias de peste, 3 dias de peste. Então Davi diz: que eu caia nas mãos do Senhor do que nas mãos dos inimigos. Foram 3 dias de peste sobre a terra, sobre aquele povo. A colheita sempre vem. E após Davi enfrentar essa colheita, Davi faz algo. Davi faz um altar e ele adora a Deus. Ele compra um terreno e oferece ofertas ao Senhor. Mesmo diante de uma escolha ruim, você não pode parar a tua adoração. Você não pode parar de sacrificar ao Senhor. Porque, querido, quando você faz isso, você está começando a fazer uma plantação nova. Uma plantação, querido, que vai mudar a tua história, que vai mudar o teu destino. Agora, se você está colhendo algo ruim, o diabo te convence para continuar plantando ruim, tua colheita nunca vai mudar. Nunca vai. Pastor, o que eu tenho que fazer diante de uma colheita? Seja boa ou seja ruim. Primeiro, a tua colheita precisa te levar para mais perto de Deus. Lá em Samuel capítulo 12, versículo 15. Quando Davi reconhece a sua falha, ele vai jejuar, ele vai orar. Porque ele sabe que ele precisa de força para enfrentar essa colheita, para enfrentar essa tempestade, para enfrentar as próprias consequências da sua decisão. Então o que nós temos que fazer diante de qualquer colheita que tem para frente, que está chegando na nossa vida, nós temos que estar diante do Senhor. Segunda situação, enfrente com maturidade. Projeto capítulo 14, versículo 24, versículo 14. Enfrente com maturidade. Então disse Davi a Gade: eu estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então Davi disse: eu assumo, deixa a colheita vir, eu vou colher. Não plantei? Então, com maturidade, com cabeça erguida, vou enfrentar as consequências. Agora, Davi deveria ter feito isso com os filhos, e ele não fez. Quando o irmão abusa da irmã, Davi tira a consequência dele. Quando Absalão manda matar, Davi tira. Porém, mais tarde a colheita, aquela, querido, que não falha, chega. O irmão que abusou da irmã,
foi morto amando do outro irmão. E o irmão que mandou matar o próprio irmão, chamado Absalão, que tinha mandado o céu matar Amon, também é morto por um general de Davi. Amados, que nós possamos ter na nossa vida a oração de Davi, porque o Senhor é rico em misericórdia, e que as suas misericórdias estejam sobre a nossa vida. Então, querido, decida enfrentar a colheita de cabeça firme, assuma as consequências dos seus atos. Suas decisões podem mudar seu destino, a maneira como nos comportamos diante da colheita. Terceiro, mude sua plantação. Se você quer uma colheita, se você não quer uma colheita ruim novamente, mude as suas escolhas. Simples. Na família, na vida espiritual, nos teus relacionamentos, no teu casamento, na vida dos teus filhos. Quem aqui quer ter sucesso? O que é o sucesso? Sucesso quer dizer aquela colheita abençoada. Eu falei isso aqui já e vou repetir mais uma vez, para nós estar concluindo essa palavra nessa noite. O resultado positivo de uma ação, ou de uma escolha, ou de uma decisão, nós chamamos de sucesso. O resultado negativo de uma escolha, de uma ação, de uma plantação, de uma atitude, nós chamamos de fracasso. Nós denominamos de fracasso. Sucesso todo mundo quer ter, fracasso ninguém quer ter. O que eu preciso é fazer a plantação correta, tomar as atitudes certas e fazer as escolhas certas. Eu tenho que, de alguma maneira, semear, porque o sucesso é um fruto, sucesso é uma colheita. Amém? E todo mundo que quer ter sucesso, planta. E todo mundo que não tem sucesso, também planta. Todo mundo que tem sucesso tem nas suas mãos semente. Todo mundo que não tem sucesso tem nas suas mãos semente. Essas sementes foram dadas por Deus. Deus deu a semente para todos. Ora, o Senhor é que dá pão para comer e semente ao que semeia. Então todo mundo tem semente. Uma das nossas principais sementes é o nosso tempo e as nossas escolhas. O que você faz com o seu tempo e o que você faz com as suas escolhas são as principais sementes que você tem na sua vida que farão você ter sucesso. Muitas pessoas dizem, eu não tenho sucesso porque eu não tenho semente. Claro que você tem semente, Deus deu para todo mundo. Agora, cada semente é uma escolha. O seu tempo é o lugar que você vai aplicar a tua semente, que você vai plantar. Quando nós plantamos a semente em uma terra boa, temos uma colheita. Quando nós semeamos em uma terra que não é boa, nós temos uma colheita sim, mas de fracasso. De fracasso. Então, às vezes, nossa família está passando por tempestades, altos e baixos. É o quê? É porque eu, como marido, ou como esposa, ou como filho, pego tempo, sabe, que eu tenho, e eu faço as minhas escolhas, eu gasto o meu tempo, ou seja, as minhas sementes, em terrenos, em lugares, em situações que não beneficiam a minha família. Irmãos, eu nunca vi o homem ou a mulher que é casado, que tem compromisso, que para esse compromisso e começa a andar com amizade solteira, senão vai ter problema no casamento. Tem todo um tempo e sementes para plantar na família. Quantas das vezes temos tempo para investir na vida dos filhos, para investir na vida da esposa, na vida do marido, e nós não semeamos nessas áreas. Não, eu vou jogar bola com meus amigos. E para de semear na família. Querido, não tem outra, é fracasso. Não tem outra. Não tem como a gente plantar uma coisa e colher outra. Nós sempre vamos colher aquilo que nós
plantamos. Sempre. Em que nós gastamos o nosso tempo? Em quais as áreas nós gastamos? Nós investimos a semente plantada. Nós gastamos tempo, isso define a colheita que nós vamos ter. Então, às vezes a gente fica zangado com a esposa ou com o marido. Ah, porque não é desse jeito, a minha vida é assim. Querido, no dia que você casou, a sua vida de solteira acabou. Querida, no dia que você casou, a sua vida de solteira acabou. Não tem como plantar mais no terreno do solteiro. Agora você tem que plantar na terra de casado. Não tem como. Plantar na terra de solteiro, quem é casado não vai ter sucesso. Não tem. Então, nós estamos às vezes, sabe? E aí quando vem a colheita, a gente quer fugir dela. Quando vem a tempestade da família, a gente quer fugir dela. Alguém, por favor, tira essa tempestade da minha costa, porque eu não semeei isso. Semeou, sim. Plantou, sim. Plantou. Vamos fazer como Davi. Senhor, me dê força. Vou enfrentar essa tempestade. Vou começar a fazer novas plantações. O nosso sucesso, nós temos que ver em quais coisas nós investimos tempo. Existem algumas programações, algumas coisas da televisão, da internet, de todas as áreas, que elas não nos beneficiam a nós, aos nossos filhos e à nossa família. Quando a gente investe tempo lá, quando a gente planta lá, quando a gente gasta a semente que Deus nos deu lá, nós vamos ter colheita ruim. Da outra vez que eu estava falando sobre isso, eu falei sobre invista tempo na terra da palavra, invista tempo na terra da oração, invista tempo na terra da faculdade, dos estudos, da leitura. Líderes disseram, invista tempo na leitura, estude livros, estude a palavra. Irmãos, invista tempo em terrenos que te darão colheitas boas, que te dará sucesso. No nome de Jesus. Nós vamos ler esse texto, nós vamos finalizar agora. Gálatas 6, versículo 8. Porque quem semeia na carne, da sua carne ceifará a corrupção, mas quem semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Vamos olhar para a nossa vida, para a nossa família, e nós vamos ver que o que está acontecendo conosco é resultado das nossas plantações. Eu falei, querido, que ia colocar você de frente com uma pessoa responsável por todos os acontecimentos bons na sua vida e com uma pessoa responsável por todos os acontecimentos ruins. Essa pessoa é você mesmo. Essa pessoa sou eu mesmo. Nós somos essa pessoa. Qual é a pessoa responsável pelas brigas lá na minha casa? Qual é a pessoa responsável pela paz na minha casa? Qual é a pessoa responsável pela edificação dos meus filhos? Nós é que plantamos. E nós é que colhemos. E isso não significa, se você tem uma colheita ruim, que Deus parou de te amar, que o projeto dele acabou, não significa nada disso. O que Deus quer é que a gente venha, sabe, mude a semente, as escolhas, as decisões. Comece a plantar no terreno bom, de princípios. E você terá uma colheita diferente.